like a Hellcat. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, no vídeo de hoje, nós veremos como causar uma boa impressão na introdução da sua redação do Enem. Neste primeiro vídeo, nós conheceremos os 3 elementos primordiais da introdução. Então, vamos lá, galera? Ok, então, vamos lá. Como causar uma boa impressão na introdução da redação do Enem? Primeiramente, é importante que vocês apresentem no primeiro parágrafo da introdução os elementos primordiais, ou seja, os elementos essenciais. O primeiro deles é a contextualização, a tese, depois temos a tese e os argumentos. Falarei sobre cada um desses elementos. Esses elementos, como eu disse anteriormente, eles precisam ser colocados em sua introdução. Porque caso eles não apareçam, a sua introdução poderá estar incompleta. Vamos falar um pouquinho sobre a contextualização, mas o que é a contextualização? Você contextualizar é relacionar com as diversas áreas do conhecimento. Então, vamos lá. O que é contextualizar? É você inserir outra área do conhecimento, uma vez que isso enriquece bastante o seu texto, certo? Além disso, revela que você tem conhecimento de mundo, dá força à sua argumentação, e é justamente nesse momento aqui que vocês colocam o que nós chamamos de repertório sociocultural. A partir da contextualização, o seu avaliador, ele poderá também fazer uma avaliação da competência 2, que vocês sabem, né, que são 5 competências que são avaliadas na redação do Enem. Aí, no caso, a competência 2, ela vai tratar justamente disso, né? Se o aluno, ele compreende bem, né? Se ele compreende bem o tema da redação e consegue relacioná-la com as diversas áreas do conhecimento. Agora, algo que eu gostaria de chamar muita atenção de vocês quando contextualizar. Essa contextualização, ela deve ser produtiva e pertinente. Não basta apenas, né, contextualizar, né? Tem que ser de forma assim produtiva, ou seja, de que maneira você vai articular, né? De que maneira isso aqui, de que maneira essa contextualização será articulada com o tema, né, com o problema ora discutido em seu texto. Sim, então agora nós vamos ver alguns tipos de contextualização. Gente, são vários, né? São vários tipos de contextualização. Eu vou falar apenas nesse momento, para que o vídeo não fique muito grande, mas depois eu pretendo fazer outros vídeos ampliando essa nossa discussão sobre a contextualização, que eu acho assim de suma importância. Então, eu pretendo fazer outros vídeos ampliando essa discussão, ok? Então, vamos lá. Tipos de contextualização. Vou falar de 3 delas aqui para vocês. A histórica, né? Ou o histórico, né? A contextualização histórica. Porque no caso da contextualização histórica, o que é que acontece? Você vai trazer o quê? Fatos históricos, você vai historicizar o tema, né, o qual você está discutindo. Eu particularmente, eu acho assim, um tipo de contextualização riquíssima em uma introdução que a gente chama de alusão histórica. A cultural, no caso, a contextualização cultural. No caso dessa contextualização cultural, eu posso dar exemplos de filmes, livros,
filmes, livros, letras de música, né? Que vocês podem trazer para esse repertório sociocultural, né? E tentar usá-lo como eu falei anteriormente, usá-lo de modo produtivo e pertinente em seu texto. E temos também a contextualização filosófica, aqui ó, que vocês podem, no caso, trazer citações de filósofos, de sociólogos, né? Ou seja, argumentos de autoridade, né? No caso filosófico, de filósofos, sociólogos. Eu posso até recomendar um deles para vocês, que eu acho assim, muito bacana as colocações que ele nos traz, que é o filósofo e sociólogo também, Zygmunt Bauman. Vamos agora para os demais elementos da introdução, que temos a tese, certo? Aqui nós temos a tese. Gente, a tese não pode faltar de maneira nenhuma em sua introdução. Mas o que é a tese? A tese é a ideia que você vai defender e ela deverá estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. A tese é a sua opinião sobre o assunto qual você está discutindo. Em um vídeo anterior que está aqui no meu canal, inclusive eu dou algumas dicas de como você encontrar a sua tese. Tá ali com o tema? Questiona o tema. Que a partir do momento que você questiona aquele tema, que você pergunta qual é a minha opinião sobre esse assunto, o que eu penso sobre esse assunto e o porquê que eu penso dessa maneira, né? Então, você já vai estar induzindo a você encontrar a sua tese, que deverá ser colocada no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Sem ela é complicado. Não dá para escrever um texto dissertativo argumentativo sem uma tese. E para corroborá-la, ou seja, defendê-la, você precisará de argumentos. O que são os argumentos, né? O que são os argumentos? Os argumentos são justamente as justificativas que você irá utilizar para convencer o seu leitor, ok? No caso da redação do Enem, vejam bem, eu tenho esses dois modelinhos aqui, ó, de estrutura em relação ao primeiro parágrafo em relação aos argumentos. Você pode, né, utilizar essa estrutura aqui, argumento 1 mais o argumento 2, ou seja, 2 argumentos para defender a sua tese. E você também poderá utilizar essa estrutura aqui, 3 argumentos, 1, 2, 3. Se, por exemplo, você escolher essa estrutura aqui, 2 argumentos, consequentemente, o seu avaliador, ele vai presumir que os seus parágrafos de desenvolvimento serão apenas 2. Um parágrafo para defender o argumento 1 e um parágrafo para defender o argumento 2. No caso de escolher 3 argumentos, sua redação terá 3 parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo para defender um argumento, né, de acordo com a ordem a qual eles aparecem. Eu, particularmente, tenho sugerido que os meus alunos, eles adotem essa primeira estrutura aqui, né? 2 argumentos, ok? Então, nos próximos vídeos, nós veremos um pouco mais sobre a questão da contextualização e iremos analisar algumas introduções, né? Exemplos de introduções de redação nota 1000 do Enem e algumas redações também produzidas por meus alunos, nos quais nós iremos identificar esses elementos primordiais, os quais nós vimos aqui, porque a teoria sem prática
não funciona, não tem muita funcionalidade, não é? Então, por hoje é só e obrigada, crianças. Beijos. Já. Como causar uma boa impressão na introdução da redação do Enem? Então, vamos lá? Primeiramente, é preciso que vocês conheçam os elementos primordiais da introdução. Ou seja,